Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se ainda não estiver aberta, no capítulo 3. Antes de nós começarmos a nossa leitura expositiva, vamos orar mais uma vez. Nós estamos diante da palavra de Deus. Como o pastor Wagner iniciou aqui muito bem, nós estamos num culto onde o próprio Deus fala conosco e se revela para nós através da sua palavra. E do mesmo modo, a gente tem relatos bíblicos que o povo de Deus se reuniu diante do monte, queria ouvir o próprio Deus, o monte fumegava, trovoava, e o povo ficou totalmente atemorizado, não quis ouvir diretamente de Deus, pediu ali que Moisés continuasse a interceder. E nós estamos diante desse Deus. Sua palavra, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. É Deus falando e ministrando aos nossos corações. Então, que nós possamos estar diante da palavra de Deus com muito temor, com muito amor e com o coração aberto, e pedir ao Espírito Santo que nos capacite a entender mais e olhar para as Escrituras e cada vez mais conhecer a Cristo nelas. Que tudo é sobre Cristo, de Gênesis até Apocalipse, nós vemos Cristo revelado a cada versículo. Amém? Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Aviva, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento, ao olharmos para as Suas Escrituras, para as Suas palavras reveladas a nós, e que nós possamos ter a alegria de sermos saciados por ela. Aviva, Senhor, o nosso coração a nos alegrarmos, a dia após dia, buscar entendimento, buscar satisfação e buscar sustento através da Tua palavra. Abençoa, Senhor, esse que vos fala, que não sabe orar, que não sabe pregar, mas usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade. E que o propósito dessa noite seja sempre a exaltação do nome do Teu Filho Jesus e a edificação da Tua igreja. É o que nós te pedimos, Senhor, essa noite, em nome de Jesus. Amém? Nas 2 últimas semanas, o pastor Wagner trouxe em Malaquias capítulo 1, Malaquias capítulo 2, E só para a gente fazer um breve plano de fundo, para a gente entender sobre o que foi falado bem rapidamente, não tem como estender muito, mas no capítulo 1, Deus dá uma declaração de que, embora o povo esteja totalmente deturpando o culto, perdendo essa comunhão, Deus declara ali um amor muito grande com aquele povo. Quando ele declara ali que ele rejeitou Esaú, mas amou Jacó. Isso traz para nós um ponto muito interessante, que o contexto cultural daquela época, o povo olhava para aquela situação difícil que eles viviam, um momento político complicado, um momento social complicado, e fala assim: como Deus nos ama se nós estamos vivendo dessa maneira tão difícil? Como Deus pode nos amar e nós estarmos numa situação tão precária? Mas o grande fato aqui é que o amor de Deus para nós está totalmente longe da situação que nós estejamos vivendo. O amor de Deus por nós está no momento em que Ele nos elegeu como seu povo. A maior demonstração de amor de Deus para com o seu povo é elegendo, é salvando e amando cada dia mais aquela nação. O amor salvífico de Deus é maior do que qualquer demonstração de cultura, de situação financeira, de social. A maior demonstração de Deus por nós é quando nós olhamos para a cruz e vemos que Ele matou o seu Filho para pagar os nossos pecados. Esse é um dos pontos. O segundo ponto é quando ele olha para os sacerdotes e vê que a conduta daqueles sacerdotes estava totalmente deturpada. Em Malaquias, no capítulo 1, versículos 6 e 7, ele diz assim: Filho, honra o teu pai
e o servo respeite o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito comigo? Eu sou o Senhor dos exércitos. Pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês me perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês me oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda me perguntam como estão me profanando? No versículo 14 ele diz: maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio em seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Ou seja, a gente viu durante todo o capítulo 1 o quanto os sacerdotes estavam negligenciando a palavra de Deus, o quanto eles estavam abandonando a verdadeira adoração, o verdadeiro culto a Deus. E com isso foi perdido uma comunhão com Deus. Aonde há o desprezo da palavra de Deus, se perde a comunhão. Não há como haver uma comunhão reta com Deus, se não é uma comunhão ordenada pela sua palavra. Nós não podemos oferecer um culto a Deus, uma comunhão a Deus ao nosso padrão. Deus deixou muito claro um padrão de como ele deve ser cultuado, de como ele deve ser adorado, de como deve haver uma comunhão com ele. E ele vai tratar isso no capítulo 2. Versículo 3, no capítulo 2, ele diz assim: eis que eu reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Humilhante a situação que Deus fala para eles assim: os sacerdotes abandonaram tanto a minha palavra que eu estou totalmente envergonhado que eu vou passar esterco no rosto de vocês. Uma metáfora, né, mostrando de como eles seriam humilhados, de como eles estavam longe da comunhão com Deus. Então, ou seja, o contexto que nós estamos vendo é os sacerdotes negligenciando a palavra de Deus, oferecendo um culto a Deus que não era o culto que Deus exigia, o culto que ele deixou relatado, né, na lei mosaica, como ele instruiu a Moisés e todos os outros sacerdotes, e o povo chegou num período de tempo que eles não estavam oferecendo esse culto reto ao Senhor, um culto conforme a vontade de Deus. Eles estavam oferecendo um culto conforme a vontade dos homens. E Deus falou para eles assim: eu estou totalmente envergonhado de vocês, eu vou humilhar vocês, passando esterco no rosto de vocês. E ele continua no versículo 13, ele diz assim: há uma outra coisa que vocês fazem, vocês cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choros e gemidos, porque ele já não olha mais para a oferta e nem aceita com prazer. E vocês perguntam: por quê? Por que, Senhor? Foi testemunha da aliança entre você e a sua mulher, na sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo a ela sua companheira e mulher da sua aliança. E no versículo 16 ele diz: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e para aquele que cobre com violência as suas roupas, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Olha só, a gente viu semana passada o pastor Wagner falando sobre essa situação do divórcio, né? É algo muito polêmico e difícil, que deve ter um cuidado muito grande em se tratar a respeito disso, mas o texto está falando o seguinte: os sacerdotes tinham deturpado tanto a palavra de Deus que o povo perdeu a fidelidade com a aliança que Deus tinha feito com ele. E naquela situação, o povo de Deus estava não somente se divorciando das suas mulheres, abandonando os seus casamentos, mas eles estavam negligenciando uma ordem de Deus que Deus tinha dado lá na lei, que não era para se casar com mulheres de outras nações, porque essas mulheres tinham outros deuses na sua vida, e essas
mulheres iriam deturpar na relação do povo de Deus com Deus. Então olha a situação que chegou. Os homens daquela época estavam abandonando as suas mulheres, pedindo divórcio. E não somente isso, eles estavam abandonando as suas mulheres para se casar com mulheres de outras nações. Ou seja, era uma dupla ofensa a Deus, uma dupla negligência da palavra de Deus. E os sacerdotes estavam negligenciando esse ensino. Então, ou seja, quando um líder falha, toda uma nação falha junto. Eles estavam abandonando a palavra de Deus. E Deus estava totalmente irado contra esse pecado. Deus estava assim, repudiando totalmente tanto o sacerdote quanto aqueles que estavam sendo infiéis com a sua aliança. E foi nesse cenário que se encerrou o capítulo 2. O povo desfazendo essa aliança e perdendo a comunhão com Deus. Né? Nós tratamos no capítulo 1 sobre um culto que glorifica a Deus. Ou seja, tem que haver uma fidelidade à palavra de Deus para oferecer um culto a Deus verdadeiro. E se há uma deturpação da palavra, se há um abandono da palavra, essa comunhão com Deus é rompida. Porque não pode haver comunhão com Deus se há pecado na nossa vida. Amém? Então esse foi um breve plano de fundo. Eu vou tentar acelerar aqui para a gente discorrer no capítulo 3, se assim Deus permitir. Então acompanhe comigo no versículo 1 do capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que prepara o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Somente esse versículo 1 por enquanto. Olha só, quem é esse mensageiro que está abrindo aqui essa profecia, né, de Malaquias? Quem é esse mensageiro? Esse mensageiro está apontando para João Batista, aquele que viria anunciar que chegaria o Messias, aquele que viria anunciar que o reino estava próximo, aquele que viria anteceder na Jesus, que ia mostrar que aqueles que eles desejavam, aqueles que eles buscavam, viria, o tempo de Deus estava se cumprindo. Só que no versículo 17 do capítulo 2, é o último versículo, eles falam assim: tende aborrecido no Senhor com as vossas palavras. E ainda perguntas: como temos aborrecido? Quando dizeis que aquele que traz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é deste que o Senhor se agrada. E ainda quando perguntas: onde está o Deus da justiça? Ou seja, o povo do capítulo 2 termina julgando a Deus e questionando a Deus sobre assim, as nações todas aí de fora estão praticando o mal. E o Deus a quem servimos olha para eles e eles se passam por bom. Aonde está o Deus da justiça? Cadê o Deus que está, nosso Deus que vai fazer justiça sobre essas coisas? Então, ou seja, o povo estava, no versículo 17 do capítulo 2, o povo estava buscando justiça de Deus. O povo queria que esse Deus justo viesse até eles. No início do capítulo 3, Malaquias já traz a promessa que viria um que iria anteceder esse Deus da justiça, que seria Cristo. Aquele que viria para fazer a justiça estava por vir, que era Jesus. Só que o povo não conseguia entender que a justiça que eles queriam seria feita contra eles mesmos. Porque eles estavam negligenciando a palavra. Eles estavam apontando para o erro das outras nações, mas Deus viria para julgar eles mesmos. Porque eles abandonaram a Deus. Eles estavam cultuando errado. Eles perderam a comunhão com Deus. Eles estavam roubando de Deus em suas ofertas. Como nós vimos no início do capítulo 2 e vamos tratar agora do capítulo 3.
Então olha só como o povo não estava entendendo nada. Eles pediam um Deus de justiça, mas o Deus de justiça que viria para julgar eles mesmos. Isso é como se nós olhássemos para o pecado do próximo e falássemos: puxa vida, fulano está numa vida de pecado. Deus tem que punir essas pessoas por esses pecados. E nós esquecemos de olhar para o nosso coração. Nós esquecemos de olhar que nós somos o maior pecador. Porque por causa dos nossos pecados aqui, Cristo foi para a cruz. Então, quando nós olhamos para o próximo e exaltamos o pecado dele e esquecemos do nosso, nós estamos clamando a justiça de Deus. Mas Deus virá fazer justiça, mas não contra o próximo, mas contra nós mesmos. E aquela situação daquela nação naquele momento. E no versículo 2, a gente continua a leitura, ele diz assim: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e refinará como ouro e como prata. Essa passagem aponta o juízo final, o dia do julgamento. O salmista está falando assim: quem poderá suportar o dia do julgamento final? Quem poderá resistir quando ele vier com tamanho, poder e glória? Quem poderá? Quem é santo o suficiente, sem pecado, para estar na presença dele e não ser julgado? O profeta estava falando para aquela nação. O povo estava falando para aquele. Malaquias estava falando para aquele povo. Mas essa passagem aponta para nós. Quem de nós é santo o suficiente para falar que não tem pecado, que vai resistir ao juízo de Deus de novo? O dia vai chegar. A volta de Jesus está cada vez mais próxima. Como nós vamos estar diante dele é aqui que faz a total diferença. E ele diz aqui que ele virá como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele faz aqui essa analogia, mostrando aqui essas duas comparações, porque o fogo que purifica o metal, que tira toda a impureza do metal, né, que refina, que deixa ali só a melhor parte. E ele usa também o exemplo do sabão dos lavandeiros, ou seja, aquele que vai limpar, aquele que vai purificar os que estarão diante dele. Porque nós sabemos que diz em Romanos 3:23, que todos pecaram. Todos. Deus passou uma linha na humanidade e falou: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todos estarão diante dele no dia do juízo. A grande detalhe é se nós estaremos justificados ou se nós estaremos como os ímpios. Se nós estivermos em Cristo, nós estaremos justificados. E não queira estar comigo diante do dia do Senhor. Porque esse dia virá. E esse dia ele será como fogo que refina a prata e o ouro, como no sabão dos lavandeiros, que vai limpar a todos esses. Mas a promessa de Deus é que ele vai purificar os filhos de Levi. Ele vai purificar a sua descendência. Ele vai purificar aqueles que são seus. Ele vai purificar e vai deixar mais brancos do que a neve. A promessa que nós temos é que nós estaremos diante de Deus totalmente santos. A nossa santificação é gradativa, mas o dia que Jesus voltar, nós que cremos que Ele é o nosso Salvador, o nosso único mediador entre céu e terra, nós que estamos nele seremos purificados e estaremos face a face diante de Deus. Esse é o ponto do juízo final. Se nós estaremos em Cristo, se nós estaremos longe de Cristo. Amém? E no versículo 3, a gente olha assim: e eles trarão ao Senhor as ofertas
justas, então a oferta de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias da antiguidade, como nos anos primeiros. Olha só, todo aquele que foi purificado diante de Deus, ele vai estar diante de Deus, olhando para Ele, olhando a sua glória, o seu poder, e nós contemplaremos o teu poder, o teu amor, a sua graça. E Ele vai nos purificar, e como Ele diz aqui, Ele vai purificar a descendência de Levi, purificar aquela nação. Depois disso, eles trarão ofertas justas. Aponta aqui para um arrependimento, é uma exortação para aquele povo. Vocês estão me negligenciando, vocês estão deturpando a minha palavra, vocês estão trazendo ofertas impuras para mim, vocês estão me roubando, eu estou chamando vocês ao arrependimento. Mudem de vida, quebrem esse coração pecador, abandonem essas práticas e se voltem para mim. Quando vocês se voltarem para mim, vocês trarão ofertas justas diante de mim. É uma promessa que Deus fez com todo aquele que se arrepender, com todo aquele que abandonar a vida de pecado. Nós só podemos estar diante de Deus se o nosso coração estiver arrependido. A palavra de Deus nos diz que o nosso pecado faz separação de nós e Deus. Não é possível haver uma comunhão reta com Deus se nós vivemos atolados em pecado. E aquele que nasceu de novo, ele deve odiar o pecado. Porque dentro dele habita o Espírito Santo. Porque dentro dele habita um coração novo, um coração que antes odiava a palavra de Deus, agora é um coração que passa a amar e desejar a palavra de Deus. E nós não podemos viver em pecado se nós estamos diante de Deus e se nós nascemos de novo. É isso que ele estava trazendo para aquele povo. Se arrependam, abandonem essas práticas. Larguem a negligência da minha palavra, sejam retos a mim, voltem a me obedecer, que vocês trarão ofertas justas para mim e eu vou agradar por essas ofertas. Porque nós lemos aqui antes que o povo levava ofertas para Deus e Deus não dava a mínima para aquelas ofertas, porque o coração deles era totalmente pecaminoso. E com o coração arrependido, nós podemos nos achegar diante de Deus, que Ele vai se agradar da nossa oração, Ele vai se agradar das nossas ofertas. O que adianta para nós enchermos a igreja das nossas ofertas e dízimos e viver uma vida totalmente devassa lá fora? Não adianta. Não tem sentido algum diante de Deus você estar dentro de uma igreja, vir ao culto, trazer ofertas, cantar, louvar, bater palma, acompanhar a palavra e chegar lá fora e viver como se nada tivesse acontecido. E viver como o sacrifício de Cristo não tivesse sido nada naquela cruz. É isso que Deus está falando aquele povo, e isso se aplica a nós, isso se aplica à nossa vida. Nós não podemos sair de diante da palavra e viver uma religiosidade qualquer, porque essas práticas qualquer um faz. Os fariseus faziam, os saduceus faziam, e Jesus exortava a todos eles. Amém? Só quando nós olhamos para essa visão do arrependimento, quando nós olhamos para esse texto e vemos que o povo precisava de arrependimento e que nós precisamos de arrependimento para estar diante de Deus justificados, isso deve despertar em nós um ponto missional, um ponto evangelístico. Porque se nós sabemos que o juízo virá e todo aquele que estiver diante da palavra de Deus, todo aquele que estiver diante de Deus em pecado, sem arrependimento, a gente sabe qual são o fim dessas pessoas. E quando nós chegamos para essas pessoas e mostramos quem Cristo é para elas, nós estamos fazendo o maior ato de amor que nós podemos fazer por alguém. Às vezes a gente acha que falar para as pessoas, de ajudar as pessoas, dar bons conselhos,
de ajudar com cesta básica, com ajuda financeira, que isso é um ato de amor? É também. Nós devemos ajudar o nosso próximo. Mas o maior ato de amor que nós podemos fazer para o nosso próximo é apresentar o Jesus das Escrituras para ele. Falar que ele pagou um alto preço naquela cruz. E que sempre que nos arrependemos dos nossos pecados, nós vamos estar diante de Deus como ímpios. Triste coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus que nos amou de forma soberana, que entregou o seu Filho naquela cruz. E é esse Cristo, e é esse Deus que nós devemos levar para as pessoas. Essa é a maior demonstração de amor por alguém que nós possamos fazer. No versículo 5, vamos continuar, ele diz assim: eu virei até vocês para o juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra aqueles que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos. Torcem o direito dos estrangeiros e não temem a mim. É o que diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias do seu pai, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Nós temos aqui um Deus que quer fazer justiça, um Deus que vai fazer justiça, mas nós temos a demonstração de um Deus totalmente amoroso. Um Deus totalmente que guarda aqueles que são seus. E olha só o que acontece. Vocês já imaginaram, no dia do julgamento, ter uma pessoa que sabe de todas as suas ações e de todos os seus pensamentos? E essa pessoa vai testemunhar contra você? Então, olha o que Deus diz: virei até vocês para o juízo, e terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, viúvas e órfãos, e torcem o direito dos estrangeiros e não me temem. Ou seja, Deus vai testemunhar contra todos esses. E aqueles que não estão em Cristo fazem parte desse grupo. Então, ou seja, no dia do juízo nós teremos um Deus todo-poderoso, todo-onisciente, todo-onipresente, que sabe de todos os nossos pensamentos e de todas as nossas ações. E Ele vai testemunhar contra nós. Isso deveria nos assustar. Isso deveria nos assustar e muito. Porque uma vez ele falou assim, a nossa geração diz assim: somente Deus pode me julgar. E isso deveria nos assustar. Porque Deus sabe de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas ações. Ele conhece o nosso coração. E se tem alguém que pode testemunhar e nos acusar de alguma coisa, é o próprio Deus. Porque nós conseguimos enganar o nosso próximo. Nós estamos aqui, mas ninguém sabe o que está passando na cabeça de alguém e no coração de ninguém. Mas Deus sabe de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas palavras, de todos os nossos desejos. E isso deve nos assustar. E quando nós olhamos para isso, nós vemos um Deus justo, um Deus irado, um Deus que quer punir o pecado. Mas ele disse também, no versículo 6, de que porque eu sou o Senhor, não mudo. Deus não muda. Nós servimos a um Deus imutável. Que o mesmo Deus que é um Deus justo, um Deus irado, um Deus que quer punir o pecado, Ele é um Deus que... E Ele continua: por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Porque Deus fez uma aliança com aqueles filhos de Jacó. Deus fez uma aliança com o seu povo.
E Ele vai guardar esse povo. E esse povo será perseverado até o fim. E nós, Igreja de Cristo, somos esse povo. É por isso que as misericórdias de Deus se renovam em nossa vida a cada dia. Porque se não fosse isso, nós já teríamos sido consumidos pela sua ira. E isso deve nos alegrar. Isso deve trazer em nós uma alegria imensa, mas ao mesmo tempo um chamado ao arrependimento. Porque o nosso pecado matou o Filho de Deus. E quando ele fala assim, é por isso que eu sou um Deus que não mudo, que eu não destruí vocês. E é por isso que vocês serão preservados. Mas vocês, desde o tempo passado, abandonaram a minha palavra. Vocês abandonaram as minhas leis. Mas eu vou purificar vocês. Eu vou lavar vocês. E vocês estarão diante de mim. E sobre esse dia do juízo, Mateus 25, versículo 32 a 34, diz assim: todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa a ovelha dos cabritos, porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham a mim, benditos de meu Pai, venham herdar o reino para o qual foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. E no versículo 41, no mesmo capítulo 25, ele diz assim: então o rei dirá àqueles que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pesado isso, né? Mas é bíblico. E é o que vai acontecer. No dia do juízo, será separado aqueles que Deus perseverou, aqueles que obedeceram, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, daqueles que quiseram viver uma vida conforme o seu coração. O joio será separado do trigo. As ovelhas serão separadas dos bodes. E é sobre esse Deus que nós falamos todos os dias. É sobre esse Deus justo, que cobra, que pune o pecado, mas é um Deus de completo amor, que amou um povo para si, que guardou esse povo, que preserva esse povo dia após dia, e que sustenta esse povo, e que chama esse povo ao arrependimento. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho todos os dias, porque o povo de Deus está espalhado pelo mundo. O povo de Deus está dentro da nossa casa, o povo de Deus está dentro do nosso trabalho, o povo de Deus é o nosso vizinho, estuda conosco. E nós temos um alvo todo dia para falar de Jesus. Às vezes a gente tem a ideia de missão. Eu já falei isso aqui, o pastor Wagner já falou isso aqui. Nós temos a ideia de fazer missão, abandonar a nossa casa, o nosso trabalho, ir para outra cidade, ir para outro estado, ir para outro país. Se puder, glória a Deus, mas a sua missão, às vezes, é o seu marido que não tem o coração de Cristo. A sua missão é seu filho, é sua filha, é a sua esposa, é seu primo, é seu vizinho, é seu colega de trabalho que divide a bancada com você 12 horas pelo dia. E às vezes você nunca falou de Jesus para essa pessoa. É muito triste nós olharmos para uma pessoa e ver que ela está caminhando a passos largos para o inferno. Pesadíssimo isso, mas é real. Às vezes a pessoa que nós amamos de paixão, o nosso esposo, o marido, né, a esposa, os filhos, os nossos familiares, às vezes essas pessoas estão vivendo uma vida totalmente longe de Deus, uma vida totalmente pecadora, e nós não temos a coragem de chegar para eles e falar de Cristo para eles. Porque somente a palavra de Deus é o poder para transformar o coração de alguém. Paulo falou que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E nós não convencemos ninguém a abandonar os seus pecados. Quem convence essa pessoa é o Espírito Santo, mediante a palavra de Deus. Isso nos traz o falar de julgamento, do juízo
final traz sobre nós uma responsabilidade muito grande evangelística, de falar para o nosso próximo sobre Cristo, que Ele perdoa pecados e que Ele garante a vida eterna. Amém. E isso deve arder dentro de nós. Nós não podemos abandonar isso. Como eu disse, a maior demonstração de amor para o nosso próximo é falar de Cristo para ele. A maior demonstração de amor é pegar o Evangelho e falar para ele que, você está vendo? Todos nós estamos perdidos. Mas aquele que se arrepender de seus pecados e buscar a obediência à palavra de Deus, esse será salvo, se assim for da vontade de Deus. Isso é amor pelo próximo. Amém? No versículo 7, no versículo 7 ele diz assim: mas se vocês perguntaram como havemos de roubar, será que alguém pode roubar de Deus? Mas vocês me roubando ainda me perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Como maldição, vocês serão amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês e toda essa nação. Olha só, Deus fala com eles aqui: vocês me perguntam como podemos voltar a ti, Senhor. Deus fala para eles: se voltem para mim porque vocês estão me roubando. Ele fala assim: como nós vamos voltar se nós nunca saímos daqui? Eles não entenderam que eles tinham abandonado totalmente o caminho de Deus. Deus está falando assim: se voltem para mim, voltem para o meu caminho, voltem para a minha obediência, voltem para a minha lei, porque vocês estão totalmente deturpados. E como, aí eles perguntam: como nós estamos longe do Senhor? Eles dizem assim: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas, e por causa disso vocês serão amaldiçoados, vocês, sacerdotes e toda a nação. O povo não conseguia entender o quanto Deus estava chamando eles de volta para si. Eles não entendiam a incredulidade foi totalmente cegada por causa do pecado. O pecado faz isso conosco. Quando estamos totalmente tomados pelo pecado, nós nos tornamos incrédulos. Nós deixamos de acreditar. E aquela nação estava daquele jeito. E quando nós olhamos para o versículo 10, tá? Que ele vai tratar justamente sobre esse ponto das ofertas que eles estavam roubando, né? No versículo 8, ele diz assim: em que estamos te roubando? Ele diz assim: nos dízimos e nas ofertas. Nós temos um relato muito abrangente sobre os dízimos e ofertas daquela época, né? Os dízimos. Número 18 trata disso, Levítico 27 trata disso, e Deuteronômio 14 trata disso. Se vocês quiserem ler isso novamente depois, vai ser uma compreensão ainda mais abrangente. Número 18, Levítico 27 e Deuteronômio 14. Ele vai tratar justamente como foi instituído o dízimo naquela época. E Deus afirma para todos eles: vocês estão me roubando em todas as ofertas. Naquela época a gente tinha pelo menos 3 tipos de ofertas, né? Deus instituiu ali 3 tipos, pelo menos isso. E Deus falou: vocês estão me roubando em todas as ofertas. E eles perguntam: mas como estamos te roubando? Como? Desse jeito, né? E o mais importante aqui, que nós vamos ver isso no versículo 10, é o seguinte: que o roubar das ofertas que Deus fala com eles não era somente da oferta em si. Vocês não estão trazendo as ofertas que eu pedi. Não era o material em si, mas sim o desejo do coração deles de tentar enganar a Deus. Porque com uma oferta, com uma adoração, nós podemos mostrar uma coisa, mas o nosso coração dizer outra coisa. E aqui o que eles estavam
fazendo, eles estavam totalmente tentando enganar a Deus, mas era o coração que estava enganoso. Então, Deus no versículo 10, ele vai mostrar para eles assim, olha só, do que trata o versículo 10, que é um versículo extremamente desconhecido e muitas vezes mal interpretado. É isso que eu quero deixar aqui bem claro aqui. O versículo 10, ele vai falar assim, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas, por isso, por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as videiras do campo fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão a terra das delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo 10, acho que é um versículo muito conhecido de todos, né? Tragam os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova. E nisso diz o Senhor dos Exércitos, se eu não ia abrir as portas dos céus e não derramar bênção sobre o dia. No que o contexto está dizendo aqui? Vocês estão longe do meu caminho. Vocês abandonaram a minha palavra. Vocês estão praticando coisas que eu não ensinei. Vocês abandonaram a minha lei. E o tempo inteiro eles estão falando, volta para a minha lei, volta para a minha obediência, volta para os meus caminhos. E o profeta fala, vocês estão roubando de Deus, vocês estão roubando nos dízimos e nas ofertas. E Deus está falando aqui, tragam as ofertas à casa do Senhor para que tenham mantimentos. Naquela época a gente sabe que as ofertas e os dízimos eles eram o sustento dos levitas que trabalhavam no templo. Era o mantimento daquele lugar. E tinha um lugar separado dentro do templo que era para armazenar esses alimentos, né? As ofertas dos animais, dos cereais, do trigo e de tudo mais. E quando ele diz aqui, ponham-me a prova nisso, para que eu, se eu não abrir janela do céu e derramar sobre vocês bênção. Deus não está falando assim, se vocês trouxerem, se vocês encherem a minha casa de mantimento, eu vou providenciar todas essas coisas. Não é uma barganha, não é uma troca. Eles estão falando, Deus está falando para eles assim, voltam a me obedecer, a obedecer a minha lei, voltam ao meu caminho, que eu vou abençoar vocês, porque vocês são o meu povo. Eu vou suprir todas as coisas de vocês. Um ponto que é muito deturpado desse versículo é o ponham-me a prova. Nós já ouvimos de muitas pessoas, a pessoa fala assim, eu ofertei hoje e eu tenho certeza que eu vou provar a Deus, vou colocar a Deus à prova e Ele vai abençoar a minha vida. É algo totalmente longe do que as Escrituras estão dizendo. O que Deus está dizendo é que voltem a obedecer, voltem a cumprir a lei, obedeçam aquilo que eu instituí, porque eu sou o Deus de vocês, vocês são meu povo, eu vou abençoar vocês como eu sempre prometi que vou abençoar. E quando ele diz que vai repreender o devorador aqui, não é nada espiritual, demônio, nem nada disso. É devorador gafanhoto. Porque ele diz o quê? Que os campos vão dar muitos frutos. A videira não vai faltar fruto nela. Então ele vai tirar os gafanhotos dali para não consumir a plantação, para não consumir
o alimento dele. O povo ia cuidar e guardar daquele. Deus ia guardar aquele povo. Deus ia, se o povo voltasse a obedecer à lei, ele ia voltar a cuidar daquele povo. É isso que o versículo diz. É um chamado ao arrependimento, um chamado à obediência. Não tem nada de místico e espiritual acerca dos dízimos e da oferta. O povo tinha abandonado a prática e estava negligenciando a obediência a Deus. E Deus chama eles a voltarem a obedecer. Que ele ia cuidar, que ele ia sustentar todo aquele povo. E olha só, sobre esse colocar a prova, Deuteronômio 6,16 diz assim: não ponham Deus à prova do seu Senhor, como fizeram em Massá. Mateus 4, versículo 7 diz assim: Jesus respondeu: tem, também está escrito, não ponham o seu Deus à prova. Estaria em contradição uma palavra, uma mensagem da outra? Não. É só o entendimento de que o colocar à prova, que Malaquias está relatando, é que eles deveriam voltar à obediência, voltar diante da lei, e Deus iria abençoá-los como sempre prometeu e como sempre fez. No versículo, no livro de Deuteronômios, nós temos um relato ali, no capítulo 28, de 1 a 14, sobre as bênçãos que Deus prometeu sobre o seu povo. Se houvesse obediência, se houvesse retidão à palavra, tinha ali uma lista de bênçãos. E é sobre isso o que o profeta está tratando. Obedeçam a Deus, voltem no caminho que Deus vai continuar a sua promessa com o povo. Deus vai continuar a sustentar, a cuidar, a guardar o seu povo. Porque eles eram a descendência de Abraão. E Deus prometeu que guardaria aquele povo, como prometeu que nos guardaria até o fim dos dias. Amém? A partir do versículo 13, nós já estamos aqui caminhando no final já. Ele diz assim: se vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor dos Exércitos, e ainda perguntam: do que falamos contra ti? E vocês dizem: é inútil servir a Deus. Do que adianta guardar os seus preceitos e andar em luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que estão felizes. Eles também praticam mal e só prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. A gente tem aqui uma passagem onde eles estão voltando àquele pensamento antigo. As outras nações que estão longe de ti, elas só prosperam. E eles são vistos como os bons. Porque a cultura da época assimilava que só era abençoado por Deus aquele que tinha muitos benefícios, muitos bens, que viviam em abundância. E tristemente, isso ainda paira sobre a igreja. Algumas igrejas ainda tratam se a pessoa está prosperando, se a pessoa está enriquecendo, é que ela está sendo abençoada por Deus. Se você não está enriquecendo, não está prosperando, é porque você tem pecado. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O texto está falando de outro contexto. E um capítulo muito abrangente nisso aqui, que vocês podem ler depois, é o Salmo 73, que trata da prosperidade do ímpio. Deus vai mostrar que o ímpio pode até prosperar, mas que toda a alegria, toda a felicidade dele é passageira, porque ela pode se perder com todos aqueles bens. E aquele que está em Cristo, e aquele que está em retidão com a palavra de Deus, a felicidade dele é eterna, porque Cristo é eterno. Nós podemos viver um momento muito difícil, um momento de
escassez, de falta de recurso. Mas se nós estamos em Cristo, a nossa felicidade não se acaba. A nossa paz interior não se esgota. Porque nós vivemos para um outro mundo, para um outro tempo, para aquilo que é eterno. Tudo isso aqui é passageiro. E se nós depositarmos a nossa felicidade, a nossa esperança em coisas passageiras, e quando elas passarem, vão com ela também a nossa felicidade. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque somente Ele é eterno. E a nossa esperança, a nossa felicidade está em Cristo. Amém? Já caminhando aqui para o final, tá? Versículo 16 diz assim: então os que temiam o Senhor falavam uns com os outros. O Senhor escutou com atenção os que diziam. Havia um memorial escrito diante deles para os que temem ao Senhor e para os que Ele se lembra do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença do justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Aqui ele está falando, o profeta continua contando o dia do juízo, o dia do julgamento, aquilo que estará diante de todos. E ele vai trazer uma mensagem de esperança para aquele assim que, quando ele diz que eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que eu preparei. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que serve. E vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio. Vai apontar para aquele que teve um coração arrependido, aquele que se arrependeu diante de Deus, aquele que caminhou na fidelidade da tua palavra e aquele que guardou os mandamentos. Aquele que Deus não faz acepção de pessoas no sentido de cor, de raça, de etnia, de sexo. Deus não faz esse tipo de acepção. Que essa foi uma das mensagens que Paulo mais pregou, que a salvação era tanto para os judeus quanto para os gentios, para todo tipo de raça, para todo tipo de povo. Mas Deus faz a acepção daquele que é justo e daquele que é ímpio, daquele que se arrependeu, daquele que chorou por causa dos seus pecados, daquele que olhou para Cristo e viu nele o seu único e suficiente Salvador. Esses são os justos, esses são aqueles que foram justificados por causa de Cristo. Os ímpios são aqueles que não fizeram nada disso. E no dia do julgamento eles terão a sua parte. Tanto os justos, porque nós somos justos, nós somos justificados não por causa das nossas práticas, mas por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Porque Deus olha para nós e não enxerga a nossa justiça. Ele olha para nós e olha o sangue de Cristo derramado sobre nós. O sangue de Cristo que pagou os nossos pecados. Por isso somos justos diante de Deus. E isso deve apontar para nós, para essa vida evangelística. De um evangelismo que glorifica a Deus. Que nós sabemos que o juízo virá. E todo aquele que não se arrepende, que não caminha em reta a palavra de Deus, que não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, o juízo de Deus está guardado sobre a vida dele. Do mesmo modo que nós temos a esperança da vida eterna, os ímpios têm o seu julgamento decretado no dia do juízo final. Que isso possa arder em nosso coração. Que isso possa despertar em nós um desejo de falar para as pessoas, uma única mensagem: que Cristo salva pecadores.
Do mesmo modo do que Ele salvou a mim, salvou a vocês, Ele pode salvar milhares de pessoas. Mas para que essas pessoas possam ser salvas, o Evangelho tem que ser pregado. A mensagem de Cristo tem que sair dessas quatro paredes e alcançar o mundo. Nós não devemos viver o cristianismo somente dentro da igreja ou dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto. O nosso cristianismo tem que ser vivido na rua, no trabalho, nas esquinas, com os vizinhos, com os familiares. É falar de Cristo, e esse Cristo que salva pecadores. Amém? Feche seus olhos por um instante. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Nós somos exortados por Ti. Nós somos ensinados por Ti. Nós somos alimentados por Ti. Nós te pedimos, Pai, que o Espírito Santo transforme o nosso coração, transforme a nossa mente, e não faça de nós somente ouvintes da Tua palavra, mas que faça de nós semeadores da Tua palavra, que faça de nós pregadores da Tua palavra, que faça de nós discípulos de Cristo que querem alcançar outros discípulos, que querem alcançar outros discípulos, e que a Tua palavra possa ser pregada pelos quatro cantos da terra. Na Viva, Senhor, nosso desejo